Botox no rosto. Hoje nós falaremos tudo sobre esse procedimento. Será que dói? Será que é definitivo? Quais rugas ele consegue tratar? Então, vamos saber tudo sobre toxina botulínica aqui. Para você que não sabe, Botox é o nome de uma marca de toxina botulínica. E existem muitas outras, como Dysport, Zeume, mas acabou que o nome Botox ficou comumente conhecido como o tratamento para as linhas de expressão, mas na verdade o nome correto é toxina botulínica. Em alguns casos, esse procedimento é feito com a pomadinha anestésica para que o paciente não sinta quase nada das picadinhas, mas também nós temos pacientes que são mais resistentes e nem precisa aplicar essa pomada. Geralmente são picadinhas feitas na região onde a gente quer trabalhar o relaxamento da musculatura para que não apareçam as linhas de expressão do movimento. Depois da aplicação, podem ficar algumas bolinhas que vão desaparecer em 30 minutos a 1 hora no máximo, mas também pode acontecer de ficar algum roxinho na região das picadinhas. Essas picadas são feitas com agulha de insulina, então é bem pequenininha essa agulha, bem fininha, mas esses roxinhos eles podem sim aparecer e aí por conta disso o paciente pode passar o Irudoide ou alguma outra pomada para que desapareça bem rápido esses roxinhos. Depois da aplicação também, o ápice do efeito se dá em 2 semanas a 15 dias. E essas aplicações, elas são feitas nas musculaturas onde a gente quer relaxar. Então, por exemplo, a gente consegue aplicar nessa região para o paciente já não conseguir mais fazer essa carinha de bravo, ou nessa região da testa, para que o paciente não consiga mais subir a sobrancelha tanto a ponto de fazer aquelas linhas na testa, ou até mesmo aqui nessa região, para quando o paciente sorri, não formar os famosos pés de galinha. Após a aplicação, como eu já falei, pode surgir alguns hematomas, mas algumas pessoas também, pós-aplicação, podem sentir dor de cabeça, isso é bem normal, e também depois de 15 dias, que é o efeito máximo da toxina botulínica, pode surgir alguma assimetria. E aí nós fazemos uma nova aplicação para corrigir e deixar esse rosto do paciente bem simétrico. Então, é um procedimento bem simples, porém exige uma expertise do profissional em conhecer a anatomia da musculatura para que seja um procedimento bem feito e também para que gere o nosso efeito tão desejado. Tem pacientes que preferem a sobrancelha mais arqueada e tem outros pacientes que odeiam esse formato, então preferem que a sobrancelha fique mais reta. Então, nós precisamos avaliar a força muscular de cada caso para entender o que é possível fazer, se a gente pode ter o efeito de sobrancelha arqueada ou não. Vamos falar agora a durabilidade desse procedimento. Quando a gente aplica a toxina botulínica, o efeito dele se dá em 15 dias, o efeito máximo. Esse efeito máximo dura em torno de 30 dias. E depois desses 30 dias, desse platô, começa a cair de novo a ação da toxina. Então, em 30 dias, o efeito da toxina é o efeito que todo mundo ama, que é o efeito zero rugas. Depois desses 30 dias, o movimento começa a voltar. Então, depois de 30 dias, o efeito da toxina começa a cair. Então, em 2 meses, você já começa com um movimento mínimo. Em 3 meses, mais ainda. Em 4 meses, geralmente, as pessoas já querem fazer uma nova aplicação. Ai, doutora, mas eu queria muito que o meu Botox durasse em 6 meses. Gente, eu também queria, mas isso não é uma realidade. A partir de 30 dias, o movimento já começa a querer voltar, e em 4 meses tem que ser feita uma nova aplicação
para a gente conseguir aquele resultado, manter aquele resultado inicial. 6 meses, geralmente a toxina não tem essa durabilidade. Então, é uma coisa que nossos pacientes gostariam, mas isso não é possível. Em alguns casos, nós conseguimos esperar até 6 meses para uma nova aplicação. Por quê? Porque conforme a gente vai aplicando a toxina botulínica, nós vamos desaprendendo a fazer alguns movimentos. Então, numa conversa normal do dia a dia, nós temos a tendência a não fazer mais as expressões igual nós fazíamos antes da aplicação. Então, as expressões ficam mais suavizadas na conversa, ou até na academia, que a gente tende a fazer mais careta. Mas depois de 6 meses, a gente já percebe que a musculatura começa a contrair de uma forma mais evidente e formar de novo essas linhas. Então, de 4 a 6 meses é o momento ideal para uma nova aplicação. Então, se algum profissional te falar, a toxina vai durar de 6 meses a 1 ano, gente, isso é mentira. A toxina botulínica tem durabilidade em torno de 3 a 4 meses. O que acontece depois é que a gente vai desaprendendo a fazer essas contrações específicas. Mas depois de 6 meses, essa força muscular volta com tudo e é o momento, sim, de uma nova aplicação. E será que tem alguma coisa que nós possamos fazer para o Botox durar mais? Sim. O primeiro ponto é usar um bom skincare. Então, peles hidratadas, peles bem cuidadas, fazem com que a toxina botulínica dure um tempo maior. E também, quando você for sair na rua e se expor ao sol, o ideal é que você use óculos ou boné, porque caso isso não seja feito, a tendência é que quando a gente olhe para uma luz, faça aquele movimento do rosto de brava até para fechar um pouquinho mais o olho. E com isso, você está gastando o seu botox, porque você fica estimulando essa contração muscular. Então, utilizar bom skincare, incluindo o protetor solar e boné, chapéu e óculos, também fazem com que essa toxina dure mais. Outro ponto importante para a durabilidade da toxina é a sua alimentação. Então, quanto mais açúcar dentro da sua alimentação, carboidrato, mais rápido também a sua pele vai envelhecendo e a tendência é que ela vai ficando mais flácida. E uma pele mais flácida, ela craquela com mais intensidade. Então, uma das estratégias para a toxina durar mais é evitar uma alimentação rica em carboidratos e açúcar, e também fazer procedimentos estéticos para que haja mais a firmeza da pele. E aí, assim, com um movimento mínimo, quando o Botox começa a querer sair, a pele não fique tão craquelada e você não perceba essas rugas de uma forma tão evidente. Outro ponto muito importante que deve ser tocado no assunto de toxina botulínica são os atletas ou pessoas que fazem muito exercício físico. Por fazer exercício físico, assim como aquela história do sol, os atletas também tendem a forçar, a contrair mais a musculatura, e aí você acaba gastando mais rápido esse botox. E também quem fuma, quem bebe, e quando eu falo de fumar, pode ser cigarro, pode ser charuto ou qualquer outra coisa, a toxina botulínica também tende a ser consumida mais rapidamente. O que faz consumir o Botox mais rapidamente também são algumas medicações. Então, antibióticos, corticoide, anti-inflamatório, pessoas que tomam muito esses medicamentos também faz com que o Botox vá embora mais rápido. Mas então, doutor, o Botox dura tão pouco, será que ainda assim vale a pena fazer esse procedimento? E a resposta é sim. Pense, se o seu Botox, que seja, dure 2 meses, que é um tempo bem inferior ao tempo médio que a gente fala de 3 a 4 meses, são 2 meses a menos fazendo essa contração muscular tão evidente. E com isso, vai evitar que a sua pele forme aquela fratura. E depois de formar aquela ruga estática, não é possível mais voltar com essa pele no formato que ela era. Então, sim,
independentemente do tempo que o seu Botox dure, faça esse procedimento. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse procedimento, deixa aqui no comentário. Não esqueça também de deixar a sua curtida e de se inscrever no nosso canal. E se você quiser nos trazer sugestões para os próximos temas, deixa aqui nos comentários também.